Sim, professor, estou vendo aqui. Perfeito. Turma, olha só, hoje eu vou mostrar para vocês o esboço de como funcionaria os resultados e a discussão do trabalho de vocês, tá? Inicialmente, independente do tipo do trabalho, se é um trabalho de campo, experimental, se é uma revisão de literatura, principalmente se for revisão de literatura sistemática ou integrativa, vocês precisam colocar aí os resultados e a discussão, tá? Eu trago para vocês aqui alguns modelos, né, de como vocês podem desenvolver tanto os gráficos como também as tabelas, o que seria esse resultado e como vocês deveriam fazer a discussão, tá? Tanto que isso aqui não, alguns pontos são regra, outros são elementos importantes que vocês também vão confirmar junto com o orientador de vocês. Como é que vai ser essa organização ou não? Por exemplo, aqui eu estou apresentando para vocês, nesse documento, os resultados e discussão separado, tá? Isso daqui, gente, não é uma regra. Vocês podem fazer tanto o resultado e discussão juntos, como também separado. Inicialmente, eu acho mais fácil desenvolver o resultado e a discussão junto, tá? Mas aí eu peço que vocês vejam com o orientador de vocês, porque como é ele que vai dar o aval final, tem uns que não gostam do resultado da discussão junto, eles preferem separado. Então vejam os elementos. E aí, olha só, gente, os resultados, ele é um elemento textual que visa apresentar os dados obtidos na pesquisa, tá? E geralmente esses resultados, eles são apresentados em forma de figuras, seja figura ilustrativa, seja tabela, seja gráficos, e aí vocês devem organizar o trabalho de vocês dessa maneira. Um ponto importante é que cuidado com a quantidade de elementos que vocês vão colocar nesses resultados. É muito comum os alunos que vão fazer algum trabalho, por exemplo, um questionário, que tenha perguntas como gênero, idade, escolar, e outros. É comum os alunos fazer não é necessário de todas as uma tabela, ou vocês podem fazer uma prancha, tá? E aí vocês podem colocar todos os gráficos reunidos como se fosse uma única figura. O que vocês têm que entender nisso? Eles podem ser realizados tanto os gráficos comum que a gente realiza no Microsoft Word, ou também vocês podem utilizar software de estatística, tá? Como o Biostata, como o Stata, o EpiInfo, tá? Fica a critério de vocês e do orientador. Observa só que eu trouxe para vocês um exemplo aqui de gráfico. Observe que nós temos três informações aqui: idade, estado civil, escolaridade. Observa, gente, que eu coloquei três gráficos como se fosse um único só. E aqui embaixo, né, vocês colocam gráfico 1 e vocês precisam descrever a natureza desse gráfico. Quando eu coloco assim, distribuição das variáveis sociodemográficas das gestantes que realizaram o pré-natal em Distrito de Saúde de São Luís, Maranhão, isso daqui é chamado de natureza do gráfico. É comum os alunos sempre colocar essa natureza do gráfico na parte superior. Só que, de acordo com a ABNT, essa natureza do gráfico ela vem na parte inferior do gráfico e não na parte superior. Ah, professor, mas eu já vi alguns artigos, alguns trabalhos que eles colocam na parte superior. Mas aí são regras da revista, da editora. Da ABNT, gente, tá? Que é o que nós seguimos, tem que ser nessa parte inferior, tá? Uma coisa importante, turma, é muito comum, né, e de a gente observar que os alunos, eles quando começam a colocar gráfico, eles têm mania de colocar vários tipos de gráfico. Aí começa com um gráfico de coluna na horizontal, depois bota um gráfico de coluna na vertical, depois coloca um gráfico de pizza, com a pizza aberta, com a pizza fechada, coloca um gráfico de linha. Vocês têm que padronizar. Tá? Não é adequado que vocês tenham vários modelos de gráfico dentro do seu trabalho, principalmente quando não existe um motivo específico de fazer um gráfico de linha.
né, logo após o gráfico, sempre vocês vão ter, turma, que descrever as informações importantes que estão presentes nesse gráfico. Por exemplo, observa aqui que nós temos nesse gráfico 1, a figura A, a figura B e a figura C. Olha a quantidade de informações que cada figura nos mostra. Quando eu for descrever esse gráfico aqui, eu vou colocar só os principais elementos que eu acho importante desses gráficos, ou então daqueles que possivelmente eu irei discutir lá na minha discussão. Olha um exemplo aqui. Observa-se no gráfico 1, em relação à faixa etária, a maioria das gestantes estava entre 20 e 30 anos, vive em união estável e tem como formação educacional o ensino médio. E eu coloquei aqui as porcentagens, né? Ou seja, são várias informações que tem aqui, contudo, eu peguei as que eu acho que é a mais relevante, que possivelmente eu vou discutir lá na frente, essas informações, tá? Então, todos os dados de vocês, que esteja em tabela, que esteja em gráfico, vocês precisarão descrever as principais informações, tá? Um dos erros muito comum observado é que os alunos eles acabam descrevendo tudo que está na tabela e tudo que está no gráfico, na forma de texto. Gente, se vocês colocam tudo que está na tabela, tudo que está no gráfico descrito, não tem por que ter a tabela, não tem por que ter o gráfico. Então, a descrição é só dos pontos mais importantes que vocês acham que possivelmente vocês vão discutir. Isso eu estou falando de resultados, tá? Perfeito, professor. Alguma pergunta até agora sobre essa questão do gráfico? Professor, o gráfico tem que ser colorido, preto e branco, fica a critério de vocês. Agora, presta atenção. Se o gráfico de vocês for colorido e na hora da impressão vocês imprimirem preto e branco, isso vai prejudicar vocês, tá? Então, se for preto e branco, perfeito. Mas se for colorido, a impressão tem que ser colorida também. Professor, esse mesmo gráfico a gente vai poder utilizar no slide na hora